Ô Mauro César Pereira, sobrou para o Flamengo a vitória do Botafogo contra o Vasco, porque o Textor, né, malandro, claro que o Textor é muito malandro. Eu vou até pegar a pauta aqui para eu ler ao pé da letra o que disse o Textor, tá? Ele sabe que zoar o Flamengo gera mídia para ele. É óbvio, porque ele tá ali zoando a maior torcida do Brasil, que dá muita repercussão em rede social, muita repercussão em YouTube, tudo. E o Textor, aproveitando o momento em alta, ele foi e zoou o Flamengo. Ele ganhou do Vasco, atropelou o Vasco e provocou o Flamengo. O Textor, ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Pro dono do Botafogo. Se você olha... Não. É a outra. É essa aqui, ó. Fiz uma piada uma vez que eu iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu da minha cara. Era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso. Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse: vamos, gringo, só nos dê um time que possa competir. Depois, ele me mandou boas mensagens. Depois me mandou umas mensagens rudes. E, finalmente, eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Mas estou feliz por competir. Espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo. Bom, uma coisa, Mauro César Pereira, o Textor tem em comum com você. Ele bloqueia logo. É você que fala aqui, né, que quando alguém te incomoda nas redes sociais, bloqueio. Se fica me xingando, bloqueio. E o Textor bloqueou também esse adolescente. Ele ganha do Vasco e fala que prometeu chutar a bunda do Flamengo e que agora ele está fazendo isso. Mauro César Pereira tá chutando tanto a bunda do Flamengo assim também. E outra, é um fanfarrão, né? O Textor é um daqueles personagens que ele gera esse conteúdo do zoador. Eu gosto, tá? Não sei você, eu gosto da zoeira, zoar o rival. E o Textor agora, de novo, conseguindo a mídia que ele quer, Mauro César Pereira. Da minha parte, não. Eu não tenho nada a falar sobre isso. Eu gosto da zoeira do jogador. Cartola, dirigente, por mim, ele pode falar o que ele quiser lá. Ele é o Landim que responda a ele. Não são amigos? Eu não tenho nada com isso. Não tenho nada a falar sobre isso. Sinceramente, acho isso uma bobagem colossal. Dirigente querendo notoriedade. Não é o primeiro que faz isso, né? O Eurico Miranda fazia isso de forma muito mais contundente no passado e eu já achava uma bobagem. Então, não tem nada a falar sobre isso, não. Isso é problema deles lá, eles que se entendam. O Textor, eu gosto, tá? O Mauro não gosta, eu gosto. Eu gosto do dirigente que ganha e tira onda, né? Tem que ganhar. Tem aquilo também, se tira onda e perder, aí vai virar mico. Agora, se ganha, eu sou a favor de tirar onda, até porque quando o Botafogo perdia muito pro Flamengo, também o Flamengo fazia o chororô, teve dirigente do Flamengo. O Marcos Braz é um, pronto. O Marcos Braz é outro, né? O Mauro falou do Eurico. O Marcos Braz, quando tá ganhando, é Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Zoa, adoidado, gosta de aparecer, né? Eu ainda prefiro o Textor que o Marcos Braz, porque eu acho o Textor muito mais importante pro Botafogo do que o Marcos Braz pro Flamengo. Agora, o Flávio, o Mauro, né, ele diz, é cartola, não tem que zoar. E o Textor é esse personagem, né? Já deu pra gente ver que o Textor gosta de uma mídia. Ele gosta. Chegou no Botafogo e acredite se quiser, o Botafogo hoje é o grande clube do Textor. O Textor só disputa título no Brasil. No Lyon, ele não disputa título. No Crystal Palace, ele não disputa título. No time que ele tem na Bélgica, que eu esqueci o nome, ele não disputa título. Hoje o Botafogo é o grande time do Textor. E se bobear, ô Flávio, pode ser o Botafogo também o clube que gere mais dinheiro pro Textor. Porque olha o quanto vai valorizar o Igor Jesus, que parece que já tem clube da Inglaterra querendo comprar por mais de 200 milhões de reais, até porque é o atacante titular da seleção brasileira hoje. Olha o quanto não deve já estar valendo o Luiz Henrique, que pode ir pro Lyon, tudo bem. Aí é dentro do próprio
da própria empresa dele, ele não vai ganhar dinheiro, mas podem surgir novos clubes também. Pode ser que o Botafogo valorize muitos jogadores e se torne a principal receita do John Textor. Esse tema já me interessa. Aí me interessa falar. Que isso é um tema importante. Vamos falar do negócio da holding. O negócio da holding. Se o negócio é fazer a roda girar, até agora nenhuma grande negociação foi feita. A perspectiva de títulos deve elevar a possibilidade de bons negócios. Não acredito em especulações como essas que têm pipocado por aí, até porque a janela europeia só abre em janeiro. A realidade, da minha visão, a Eagle precisa negociar jogadores para fazer a roda girar. Isso é uma conclusão óbvia, só olhar os balanços. O Botafogo não gera receita que sustente esse volume de contratações. É o dinheiro da holding de John Textor que faz com que o Botafogo possa contar com Luiz Henrique, Almada, Matheus Martins, reserva, caro também, Vitinho. Nem todo mundo é scout baratinho. E o scout baratinho, muitas vezes, em geral, como o Vampeta sempre fala, tem luvas e tal, não é de graça, não tem de graça. Então tem muito investimento, o trabalho é muito bem feito, isso é inegável, mas não se faz futebol de alto nível sem grana. Então essa história, o scout só pegou... Não, tem uma ou outra sacada muito boa, mas sempre tem dinheiro. Por exemplo, Igor Jesus, não sei quanto ganha o Igor Jesus, mas você acha que ele sai da Arábia Saudita para o Botafogo e troca de 2 mariolas e um pastel? É evidente que não. O cara vem com um ótimo salário, em geral com luvas, e é muito justo que assim seja, é um ótimo jogador. A grande sacada é observar esse cara. Mas vamos imaginar que... Vou pensar que o Novo Horizontino, que está para subir, né? Percebesse o Igor Jesus, conseguiria contratar? Muito difícil, porque dificilmente teria bala na agulha para isso, para pagar um salário compatível com um atleta que joga no Oriente Médio, ganhando muito bem. Então, esse é o passo importante que é preciso ser dado. Ele precisa conseguir fazer bons negócios com esses atletas caros e trazer outros para continuar fazendo do Botafogo ali uma mola propulsora dos negócios. E é perfeitamente legal, normal. O cara não compra times de futebol, Lyon, Botafogo, porque ele ama. Ele nem sabia que esses clubes existiam quando ele era menino lá nos Estados Unidos, certamente, porque o cara é americano, vivia os esportes americanos. Ele vai descobrir e conhecer esses clubes depois. Então, esse é o ponto importante. Até o momento, nenhuma grande negociação foi feita. Todos os atletas que se destacaram com a camisa alvinegra foram para o Lyon ou para o Molenbeek. Alguns, porque não se destacaram, foram para o Molenbeek, que hoje está na 2ª divisão do futebol belga. E o Lyon em sérias dificuldades na França. Dificuldades na tabela, andou perdendo agora também. Eu estava lendo outro dia na imprensa francesa, tem algumas semanas, quando perdeu lá para o Besiktas, né? O Textor foi lá, reclamou com o técnico, cobrou, e tem que cobrar mesmo, ele é o chefe, tem o direito de cobrar. É uma empresa, né? Perfeito. Mas esse é o ponto que eu acho que é importante. Fazer essa roda girar. Até agora não aconteceu. É evidente que títulos podem catapultar esses jogadores para uma outra esfera, aí, para jogadores, para times que paguem muito bem por eles. Mas até agora não aconteceu. E esse é um ponto muito importante para esse negócio todo. É como eu vejo. Tá? Sempre lembrando, é tudo perfeitamente normal. Não há fair play financeiro no Brasil, ele pode trazer os jogadores, não precisa justificar quanto arrecadou, quanto gastou, como acontece na Europa, né? E também não é perfeito lá o sistema, tem falhas, mas esse é o ponto importante. Até para o Botafogo continuar tendo times fortes, é importante, creio eu, que isso continue funcionando, que isso passe a funcionar melhor. Porque agora tem muito investimento, retorno não tem. Qual foi o jogador, Thiago, que foi vendido pela holding até agora por uma fortuna? Quem foi? Não teve. Foi o contrário. Não teve. Não teve nenhum. Jogador por uma fortuna não teve. Não teve, só foram para o clube do próprio John Textor, da própria holding Eagle, que é de sua propriedade. E o detalhe, ele queria comprar o Everton, era estratégico para ele, segundo todo o noticiário, até para lançar ações na Bolsa de Nova York, aí não foi possível, porque o outro americano comprou o clube de Liverpool, né? Ele é dono do Crystal Palace, mas não é dono majoritário, sócio majoritário. Ele é um dos donos, ele tem uma parcela menor, então ele não tem poderes junto ao time lá de Londres. Então, essa é a realidade. O Botafogo é o clube de sucesso na holding de John Textor. É o Botafogo. Os demais estão aí tentando se acertar. E é preciso que essa roda gire. Esse acho que é um assunto importante. Coisa de provocação de torcedor, de tal. Isso aí para mim é besteira. Fala, o outro responde. O que eu vou comentar sobre isso? Ele está por cima da carne seca, tem todo o direito de tirar sarro do Flamengo. Mas isso não me fornece assim, nenhuma informação relevante para mim, como jornalista, poder comentar. Mas tá o quê? Isso é uma besteira, isso é bobagem. Né? Então, fica lá entre eles. Agora, esse assunto eu já acho legal, acho importante. É um assunto que não vai ter muito espaço agora, por razões óbvias. O campo está abafando isso tudo, mas lá na frente a gente vai ter que falar sobre isso. Né?
Agora, é possível que ele consiga fazer bons negócios. Me parece que esse é o seu grande objetivo. E aí, se ele conseguir vender bem esses jogadores, ele pode até trazer outros bons para o Botafogo no ano que vem e o Botafogo continuar com um time forte. Mas é preciso que essa roda gire. E até agora ela não está girando na velocidade, me parece, necessária para que esses investimentos se justifiquem e gerem lucro para a holding. É isso. Antes de eu passar para o Mauro, antes de eu passar para o Flávio, ô Mauro, só complementando aqui, então, uma pergunta para você. Ele já falou que vai investir mais em 2025. Ele falou, eu vou já vou falar aqui o que o Textor falou. Agora, uma pergunta. Ele agora vencendo, foi o que você falou. Eu acho que o Botafogo se tornando uma potência na América do Sul, vai começar a vender. Eu acho bem viável, porque sempre quando um jogador vai para a seleção brasileira, aparecem propostas no exterior. Então, eu acho que pode ser bem viável o Igor Jesus ser vendido alto, o Luiz Henrique ser vendido alto, tudo bem que ele disse que se o Botafogo ganhar a Libertadores, ele não vai vender os caras, porque ele vai querer colocá-los para disputar o Super Mundial de clubes. Foi o que ele falou. É o que ele não pode fazer, porque eles podem jogar esse torneio da FIFA, se acontecer esse negócio também, né? Tem muita gente que não está gostando da ideia. E pode liberá-los logo após, que é quando a janela europeia vai abrir. A temporada lá termina no meio do ano. Então isso é até casa. Ele pode negociar o jogador e deixar na condicional. Joga pelo Botafogo e depois mete o pé, vai embora para a Europa. A grande questão é o seguinte: quantos jogadores. O Palmeiras ganhou duas Libertadores e ganhou alguns brasileiros, 2 seguidos. Quem o Palmeiras conseguiu vender muito bem para o exterior? Hendrick, Luiz Guilherme. Teve aquele Giovani também, que foi para o Catar. Qual a idade deles? Qual a idade deles? Todos garotinhos, 17, 18 anos, completando. Qual o jogador da idade de Luiz Henrique, de Almada, que já passaram dos 20? São novos também, mas tem 20 e poucos, né? De Igor Jesus, que foram bem vendidos. Bem vendidos, que eu falo é o seguinte: se o Almada custa 20 milhões de euros, por exemplo, dizem que foi esse o valor, para dar lucro tem que custar 30, 40. Quantos jogadores conseguem se vender por esse valor nessa faixa etária? O Palmeiras não conseguiu. O Flamengo vendeu também bem quem? Garotos. Mauro, teve um, mas que o Palmeiras não aceitou vender. Que aí eu sei porque meu amigo é empresário, que é o Richard Rios. Ofereceram 18 milhões de euros. 18 milhões é menos do que os 20 milhões que custa uma Almada da vida. Sim, o Palmeiras não quis vender. Lucro, tem que ser venda de 30 para cima, 40 milhões. É difícil vender por esse valor. O Vinícius Júnior, com 17 anos, e o Rodrigo, com 17 anos, foram negociados. 16 e 17, fizeram 18 e foram embora. Com 45. O Hendrick foi negociado por até 60 com metas. O Hendrick pode sair por 45, por 50, por 48, vai depender das metas. Se ele bater todas, vai a 60. Então, o Hendrick partiu de 35, se não falha a memória, com metas que já passaram dos 40 com toda certeza. Não sei qual o número exato, aí só o Real Madrid e o Palmeiras talvez possam falar sobre isso. Mas, veja bem, não é simples vender um jogador já de 20 e poucos anos por esse valor. O Gerson, o Flamengo vendeu bem por mais de 20 milhões de euros, porque o Sampaoli, que aliás está sendo especulado no Rennes, da França, o técnico lá foi demitido, estão especulando lá na imprensa francesa o Sampaoli por lá. É importante falar sobre isso, que o Santos teria interesse na sua volta para o ano que vem, e talvez tenha aí a concorrência de um clube da França, onde ele foi até bem no Olympique, mas ele botou o pé que queria. O Sampaoli, quando insiste, é um negócio de louco, né? Veja o Alan no Flamengo. E os caras pagaram bem pelo Gerson. Mas em condições normais... O Ganso do Sevilha é a mesma coisa. Ele queria porque queria e levou. Não deu certo lá, mas levou. Então é difícil você vender para a Europa, saindo aqui da América do Sul, jogadores de 20 e poucos anos por cifras que chegam a 30, 40. É isso que eu quero dizer. Então como é que essa roda gira? Eu entendo que o melhor caminho para ele seja levá-los para o Lyon, se destacar, ou um clube na Premier League, por isso ele queria tanto, talvez, o clube na Premier League, no Crystal Palace ele não tem o domínio do clube, e aí jogando na Europa, aí sim. O cara de 25 anos, 24 anos, jogando pra caramba no Lyon, ele vai para a Premier League por 50 milhões de euros. Saindo da América do Sul, qualquer clube, não é o Botafogo, é muito difícil. Esses casos aí de valores mais elevados são de jovens. Aí eles vêm buscar aqui e pagam realmente a fortuna. Eles são jogadores especiais. Estevão é um jogador super especial. É só olhar pro campo. O garoto é monstruoso. O que ele pode vir a ser, não dá para imaginar. O Hendrick, embora esteja embaixo agora do Real Madrid, é muito menino, vai dar a volta por cima e com certeza vai ser um outro grande jogador. Então você vê que são caras muito... O Vitor Roque mesmo, não bateu bem lá, teve problema com chave, tá no Betis. Daqui a pouquinho vai desandar, fazer gol, se tiver a cabecinha no lugar e vai passar para um outro clube. Agora, jogadores nessa faixa de idade são mais difíceis de serem negociados por valores tão altos. Então eu imagino que a estratégia, seja usar os clubes europeus, no caso hoje ele tem um, para fazer essa ponte. Caso contrário, vai ser muito difícil. Eu estou dizendo que é o que o mercado mostra para a gente. Eu não estou aqui especulando.
Eu fiz a pergunta, quem o Palmeiras conseguiu vender? Ninguém. O Flamengo também, quem que vendeu de 20 e poucos anos? Não vende. É muito difícil os caras vindo para cá. Sabe por quê? Eles sabem que assim, um jogador do River Plate, o jogador do Flamengo, do Palmeiras, de 20 e poucos anos, eu pagando 20 milhões, 18 milhões, essa proposta que você falou aí, 22, eu vou levar. 40, não, isso é valor para muito novinho, porque o muito novinho então é o seguinte, eles disputam entre si, né? O Vinícius, na época, por que o Real pagou tão caro? E o Rodrigo logo na sequência. Antes que o Barcelona fosse comprar, antes que o clube da Inglaterra fosse lá buscar. Então os caras já cacifaram. O Endrick é a mesma coisa. Os caras chegaram junto, porque senão o Chelsea da vida levava o Endrick, como levou o Estevão. Vai para o Chelsea. Então é bem diferente. Eu acho que tem todo um contexto que tem que ser bem analisado e a gente aguardar o que vai acontecer. E isso é muito importante para manutenção, acho eu, desse Botafogo forte. No médio e longo prazo, acho que isso é fundamental. A Hold tem que dar resultado. Senão fica dependendo de uma espécie de quase caridade do cara. Vai ficar botando jogador ali, não tem lucro. Se ele quiser fazer, ele pode, né? Se ele tiver o dinheiro na mão. Mas aí, do ponto de vista do negócio, não parece fazer muito sentido. Eu acho que esse é um tema interessante. Desculpa ter me alongado, mas isso me interessa falar. Falar de João Textor, se o Landim vai responder, o Marcos Braz, Real Madrid vai chegar a hora, isso aí, para mim, não me atrai. Tá louco? Eu quero é que você fale, eu quero que vocês falem sobre assuntos que são pertinentes. Aí, pra mim, é maravilhoso. O ruim é quando eu falo, não quero falar, eu falo, ih, ferrou. Aí lascou. Então, a gente tá, né, trazendo esse tema. O Textor ainda falou o seguinte, Flávio e Bruninho. Ele disse, se você olha a forma como montamos o elenco, não é só sobre os jogadores que compramos. É também sobre os atletas que nós achamos. O departamento de scout é honestamente o melhor que eu já vi no futebol. Olha aí o que ele diz. Júnior Santos, da 2ª divisão do Japão. Igor Jesus, dos Emirados Árabes, em uma transferência gratuita. Nós temos muita sorte de termos eles. Nós já estamos planejando recarregar pesadamente para o ano que vem. Olha isso, hein? Pesadamente para o ano que vem. Queremos melhorar o elenco a cada ano. As pessoas falam sobre fair play financeiro. Eu falo sobre bom scout. Os jogadores e o treinador estão focados no hoje. O departamento de scout está focado no amanhã. Eu sei que o Mauro vai querer falar sobre isso também. Então, vou escutar o Flávio e o Bruno, mas, o Mauro já levantou muito essa questão do fair play financeiro, né? E depois eu vou querer escutar ele. Só que, Flávio, Bruno, ele diz que vai investir pesado ainda. Ou seja, reforços de peso. Cara, se o Textor continuar dessa forma, eu acho que o Botafogo vai se tornar a grande potência do futebol brasileiro, porque não tem como brigar. Ele é um cara que bota o dinheiro mesmo. Você vê, as 2 contratações mais caras da história do futebol brasileiro foram do Botafogo agora. Foi o Luiz Henrique e depois o Almada passou o valor. Foram as contratações mais caras da história do futebol brasileiro. E ele ainda está prometendo mais, Flávio e Bruno. Então eu acho que o Botafogo vai se tornar a maior potência do futebol brasileiro se continuar entornando dinheiro assim. Precisa ver. Por hora não dá para contestar o trabalho do Textor, apesar de todas as bobagens que ele fala. Ele só fala bobagem, né? Esse negócio da inteligência artificial. Esse ano, engraçado, esse ano não teve nada, né, de regular, tudo certinho, né? Deu tudo certo esse ano. Todos os hábitos foram bons, não teve nenhum movimento, nenhuma manipulação, nada, tá tudo ótimo. Então ele falando só fala bobagem, mas sem dúvida um time que ficava batendo na 2ª divisão, voltando, vai para a 2ª de novo, faz campanha ruim no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos, e agora chegar nessa condição como esteve no ano passado, nesse ano, merece sim elogios. E se ele continuar investindo, eu acho ótimo. Eu quero times desse porte mesmo no futebol. Eu falo sempre, a gente trabalha com futebol. Você está escalado para o jogo, você vai ter que fazer o jogo, se ele for bom, se ele for ruim. Melhor ser bom. Hoje é prazeroso ver o Botafogo jogar e eu espero que ele continue investindo, sim. Agora, esse comentário do Mauro é bem interessante, né? Tá, ele vai investir, mas para quê?
Tem que ter isso é um negócio. E eu não tenho nada contra o negócio, não. Se ele no final do ano, na janela de mediano, acho difícil. Conseguir vender o Luiz Henrique por mais do que ele pagou, porque na verdade o Luiz Henrique bateu lá, voltou e fracassou, não foi bem. Foi bem mais ou menos. Então, não sei se ele. Não sei não. Seguramente não tem mercado lá. O Igor Jesus não tem pela idade. Talvez o Almada. Então, por que ele está investindo tanto, né? Algum motivo deve ter, não deve estar jogando dinheiro fora. Mas que o Botafogo mudou muito de patamar com ele, isso não resta a menor dúvida. Ao contrário da 7-7-7, que foi um furo na água, no caso do Botafogo, houve um acerto se compararmos com o que o Botafogo era nos últimos tempos. É isso, né, Bruno? Eu vou querer ouvir o Bruno já, né, sobre essa situação, porque o Botafogo mudou de patamar com o John Textor. Essa é a verdade. Claro que a gente tem que pensar se vai voltar, se não. Agora, o torcedor do Botafogo, ele ama esse cara de paixão, meu amigo. Ele ama esse cara de paixão. Eu vou querer escutar o Bruno, vou querer escutar o Mauro sobre o fair play financeiro. A gente estava falando aí sobre o John Textor. Bruno, é aquilo e depois eu já quero escutar o Mauro. O Mauro já falou muito do fair play financeiro, que não existe no Brasil. Então o Botafogo não está realmente fora da lei, né? Fora das regras. Agora, vai ser bem difícil parar um Botafogo que tem um bilionário e que está disposto a investir ainda mais, hein, Bruno? É aquilo que a gente sempre falou. A SAF pode ser um perigo quando ela se interessa em ganhar mais dinheiro do que investir no clube, do que ganhar título, pode. Mas pelo jeito, por enquanto, porque a gente não sabe do futuro, o Textor é aquele cara que pegou o Botafogo como um sheik árabe, que pegou o PSG, que pega o Manchester City, meu brinquedo, e com ele eu quero ganhar título. E assim ele leva o torcedor à loucura, né, Bruno? O Botafogo era um time que estava sem saída. Ele vai para a SAF, assim como o Cruzeiro e Vasco, porque ele dificilmente voltaria a ser competitivo. Era um time que já há muitos anos vinha oscilando entre Série A e Série B. O primeiro rebaixamento do Botafogo foi em 2002. E claro que depois disso ele teve alguns bons momentos, mas nunca recuperou mesmo para valer, né? A partir de agora o Botafogo recupera e passa a jogar em outro patamar. Ele sempre ficou flertando ali com rebaixamentos, caiu pela última vez em 2020. Então a gente pega um espaço grande aí, de 2002 do primeiro rebaixamento até 2020, que é o último. E nesse período de 18 anos, a maior parte do tempo o time esteve muito mal e financeiramente foi piorando cada vez mais. Aí você pega algum time que encaixou porque deu tudo certo, como aquele período lá com o Jair Ventura, mas são coisas muito raras e de que o encaixe que aconteceu ali por alguma circunstância naquele momento. Então o Botafogo precisava de uma alternativa, virou SAF, o Textor está investindo e claro que a partir daí já muda de patamar. Já no primeiro ano, que foi 2022, o Botafogo ficou no meio de tabela. Era um time que vinha da Série B, em 2021 ele jogou a Série B. E aí, em 2023, foi uma surpresa aquela arrancada do Botafogo, abriu muita vantagem e também foi uma surpresa o tamanho da queda. Mas é um time que brigou por título brasileiro, liderou o campeonato na maior parte do tempo. E agora, no terceiro ano, ele vai ganhar algum título, ou muito provavelmente o brasileiro está muito próximo e pode ganhar a Libertadores, claro, para mim é favorito contra o Atlético Mineiro. O Textor melhorou o time do ano passado para esse ano, a equipe, né? O Botafogo tem um time melhor. Almada e Luiz Henrique são investimentos bem fora da curva, de 20 milhões de dólares, mais ou menos. Outros, o Botafogo detectou alguns jogadores, né, através do seu departamento de análise, que outros times poderiam trazer, né, times que têm investimento, claro, né, times que têm condição. Igor Jesus, o cara estava nos Emirados Árabes, hoje ele é um jogador de seleção brasileira. Aí o Textor cita o Júnior Santos, que vinha muito bem até se machucar, estava no futebol japonês. O Eduardo foi importante ano passado, estava há muitos anos já jogando na Arábia Saudita, Emirados Árabes. O Gregory, hoje o Botafogo trouxe lá do Inter Miami, dos Estados Unidos, jogador que era do Bahia antes, foi lá para os Estados Unidos. Então o Botafogo tem... Bruno! Oi, sim. Eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra rádio, hein? Tamo de volta. A Rádio Jovem Pan pode concluir, Bruninho. O Botafogo, ele vai brigar por títulos nos próximos anos. O negócio do Textor, ele vai, claro que ele quer ter lucro também, como o Mauro explicou aqui, né? Não vou repetir o que o Mauro falou, mas ele em algum momento vai ter que negociar jogadores e o Lyon é um caminho para o jogador, sim, ser mais valorizado, porque no futebol europeu
Só do cara pisar lá e se ele conseguir fazer 5 jogos bons na Europa, ele já vale o dobro do que ele valia aqui, independente do clube, não é questão do Botafogo. Então, isso pode acontecer e já tentou, né? O Textor jogou para lá o Lucas Perry e o Adrielson, e o Jefinho também. O Adrielson e o Jefinho voltaram. O Perry, primeira temporada ele era reserva, nessa temporada ele é titular do Lyon, ele é o goleiro titular. Então, isso pode acontecer, mas se conseguir repor, beleza, a vida segue, né? Então, o Botafogo vai ser uma das potências nos próximos anos. E aí, a expectativa é quem também vai acompanhar. O Palmeiras e o Flamengo já vem há alguns anos brigando por título. Aí ganhar e perder faz parte do jogo. O Botafogo, desde o ano passado, se infiltrou nessa aí. O Galo, ele é irregular, né? O Galo, ele faz um 2021 excelente, depois tem oscilações. Esse ano no Brasileiro mal, chegou em 2 finais de Copas, mas é um time que tem investimento. Cruzeiro, até que ponto vai ser o investimento do Cruzeiro com o Pedro Lourenço? Até que ponto vai ser o investimento do Grupo City com o Bahia? É para brigar por título ou o objetivo não é esse? Então o Botafogo entrou nesse grupo e outros podem entrar nos próximos anos. Aí o quanto vai durar o investimento de uma SAF ou de um grupo ou de um dono, isso a gente vai ver no futuro, mas o Botafogo vai ficar por alguns anos, sem dúvida, brigando e conquistando títulos. É uma situação aí do Botafogo que vai se tornando uma potência do futebol brasileiro. Eu acho que agora está de igual para igual ali com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mauro, sendo justo, né? Se você quiser falar também, antes de passar para o assunto do Neymar, porque ele falou do fair play financeiro, né? Que ele diz, tem muita gente que quer falar do fair play financeiro, eu prefiro falar do scout. E você sempre foi uma pessoa que não só do Botafogo, né? Você sempre falou do fair play financeiro que deveria ter no futebol brasileiro, que não tem. Te interessa falar sobre essa situação do Textor ter dito? Muitos falam do fair play financeiro. Eu prefiro falar do scout, que descobriram um jogador de graça nos Emirados Árabes, descobrimos o Júnior Santos no Japão. Não, ou você de um assunto não impede que fale do outro. A gente pode elogiar as boas observações do mercado, merecem todos os elogios, né? E também falar do fair play financeiro, mas se ele não quer falar, ele não fala, ele também não é obrigado a falar. O fato é que o fair play financeiro é necessário. Se houvesse fair play financeiro no Brasil, o Corinthians não estaria nessa situação. Porque no momento que começa a se endividar e não honrar compromissos, pode ser punido. E aí os dirigentes não podem fazer o que estão fazendo com o Corinthians, que não é bom. Alguém acha que é bom, né? Alguém acha que é bom? Mesmo vencendo o Palmeiras, é bom? Ver um clube do tamanho do Corinthians nessa situação, com tamanha dívida e contratando mais, isso sai uma gestão, entra outra, o mesmo problema só se agrava. Com o fair play financeiro, eles não poderiam fazer isso. Em algum momento ia ter uma trava. Então é necessário em várias frentes, dar mais segurança às pessoas que trabalham no futebol, porque os clubes têm que honrar os seus compromissos. Quando você negocia um jogador, você sabe que o comprador, se não pagar, ele está sujeito a uma penalidade e, consequentemente, ele vai ter que andar na linha. Então, é bom, melhor para todo mundo. E não impede que as SAFs trabalhem também, obviamente não. Só que vou trabalhar dentro de regras específicas. Então, o fair play financeiro é necessário, sim. Claro que é necessário. Tem gente que fala, mas nunca teve. Sim, tem muita coisa que nunca teve, né? E que está mudando, na sociedade, inclusive. O racismo. Há tempos atrás, cada um falava o que queria. Hoje não é mais assim. Não é uma evolução? É uma evolução da sociedade. E essa é uma evolução necessária no futebol brasileiro. Regras para regulamentar o mercado. Para fazer. Isso não impede que alguém compre um clube e o transforme numa potência. O PSG foi comprado lá na França e lá tem fair play financeiro. E o fair play financeiro deixa brechas. Vira e mexe, os caras driblam lá, né? Eu sempre gosto de lembrar a história do Mbappé. Mbappé foi contratado ao Mônaco pelo PSG emprestado. Há um empréstimo de 1 ano com obrigação de compra cascata. Já estava definido que ele seria adquirido junto ao seu ex-clube. Mas era a maneira de driblar ali. Ou seja, com o fair play os caras driblam. Imagina sem. Então é necessário para você ter um mercado regulamentado. Isso não impediria que o investidor, como acontece na Europa, os clubes têm dono, você pode ter um investidor que vá comprar jogadores e tal. Você vê o caso do Newcastle. O Newcastle está montando seu time, vai levar um tempo para ele montar um timaço, caso haja investimentos contínuos. Porque não dá para chegar lá na Inglaterra, comprar o Newcastle e contratar todos os jogadores melhores do mundo e colocar no time de uma vez só. Então você tem que ficar administrando aquilo ali. A tendência é que depois de algumas temporadas, se houver continuidade nos investimentos, eles tenham talvez o melhor time da Premier League. Pode ser que eles tenham. Mas não basta ter o dinheiro. Então, é necessário. Não é a perfeição, tá? Mas sem ele é pior, em vários aspectos. Esse é o meu ponto de vista de muita gente que é especialista nessa área, em finanças e tudo mais. Entre eles o César Grafietti, que aliás fez um projeto de fair play financeiro há anos para a CBF e
provavelmente esse projeto está adormecido em alguma gaveta lá na Barra da Tijuca, né, com teias de aranha, coisa do gênero, porque ninguém coloca em prática. Isso foi antes do atual presidente, né? Nem foi obra do Edinaldo, você já estava lá. Então, é isso.